Alô, Rondônia! Estamos chegando muito perto da hora H. As convenções partidárias começam nesse final de semana, no dia 5 de agosto. É hora já de decidir tudo e aí nós vamos partir para uma campanha curtíssima para a presidência da República, para governo do Estado, para Senado, Câmara Federal, Câmara e Assembleia Legislativa. Você aí tem que decidir por nós todos. Seu voto tem que ser o voto certo, correto, decente, na pessoa que você acha que pode ajudar a melhorar a nossa terra. Eleições 2018 é o tema do nosso papo de hoje no Direto ao Ponto. E quem para falar com maior propriedade sobre o assunto do que o nosso queridíssimo, competente advogado Joacy Loura Júnior. Cara que está fazendo o maior sucesso, porque onde ele anda pelo Brasil, todos querem ouvi-lo, saber das suas orientações, do seu conhecimento sobre a legislação eleitoral. Doutor Joacy, muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado, muito me honra poder estar aqui e fico feliz porque cada vez mais, além do seu programa ter toda essa já muito tempo de estrada, ele tem ganho um espaço muito maior, especialmente você como um jornalista que é articulista político, né, neste ano tem maior envergadura. Então, Joacy, eu quero, antes de começar o nosso bate-papo, agradecer a todos os telespectadores aqui da Record News e também dos internautas, que lá no Gente de Opinião, na última entrevista que foi ao ar com o Alex Paletó, foram 43 mil acessos. Então, a gente fica muito satisfeito, orgulhoso e agradecido também. Então, Joacy, nós vamos ter agora, em agosto, aqui um evento histórico. Um evento direcionado para ensinamento sobre a área da política, mas só com mulheres. De onde o senhor tirou essa ideia? Pois é, Sérgio, eu fico feliz em poder falar sobre esse evento, porque esse evento é, se não um dos primeiros, certamente o primeiro daqui da região norte que vai trazer ensinamentos de direito eleitoral só por mulheres. Neste momento eu estou presidindo o Instituto de Direito Eleitoral de Rondônia e recebi um convite do Dr. Andrei Cavalcante, nosso presidente da OAB, para que as duas entidades, o IDERO e a OAB Rondônia, pudessem fazer um seminário de grande envergadura no estado, né? E aí então eu aceitei o convite dele, a missão, e aí a gente foi convidar algumas palestrantes de renome nacional, e então convidamos a doutora Marilda Silveira, professora doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais, cotada inclusive em 2 listas tríplices já para ser ministra substituta do TSE, a professora doutora Juliana Freitas, lá do Pará, também uma grande eleitoralista, e a professora Luciana Nepomuceno, advogada, eleitoralista, juíza do TRE Minas Gerais e agora nossa secretária-geral no Conselho Federal da OAB, juntamente com outras mulheres aqui de Rondônia, por exemplo, doutora Érica Guerra, advogada eleitoralista, doutora Elisete Parentes, que é servidora do TRE Rondônia, e a doutora procuradora federal Gisele Blege, que também estarão nos honrando com mesas temáticas que falarão sobre registro de candidatura e as suas peculiaridades, enfim, inelegibilidades, as polêmicas sobre inelegibilidade, certamente aquela polêmica sobre o registro de candidatura do Lula, se vai, se não vai, se está inelegível, não está, isso vai ser tratado pela doutora Marilda, e também sobre propaganda eleitoral, onde falará a doutora Luciana, e a doutora Juliana falará sobre registro de candidatura. E por que só mulheres, doutor Joacy? Sérgio, nós vivemos numa cultura, isso é cultural no Brasil, é eminentemente masculina, machista, onde está enraigada que homem já é natural participar. Então a gente pensou em quebrar paradigmas, fazer algo alvissareiro, algo novo, algo que pudesse servir de modelo e paradigma para o Brasil inteiro. Não desmerecendo grandes eleitoralistas que nós temos no Brasil afora, e talvez aqui em Rondônia, mas nós pensamos em fazer dessa forma para
para que as mulheres que virão falar, elas não falem apenas da participação da mulher, mas elas nos deem aula a respeito daquilo que elas sabem muito bem. Então, é desafiador, estou recebendo elogio, mas também a gente tem recebido crítica, né, de alguma forma, mas aí está, o modelo será esse, né, e dia 9/8, na OAB, 100% mulheres nesse seminário. E o senhor acredita que o público feminino vai prestigiar esse evento? Porque fala muito sobre a participação da mulher na política, mas a gente não vê esse crescimento. Se há esforço, a legislação determina que 30% dos partidos sejam para mulheres, dá-se dinheiro para a campanha, etc., mas parece que elas não querem participar ativamente. Verdade, nesse evento eu acho que a participação talvez não seja maior feminina. Eu quero até querer fazer um desafio. Nós temos aí aproximadamente entre 260 a 300 vagas. Se eu puder falar aqui o endereço, né, claro, da inscrição. Depois nós vamos colocar na tela aí. www.oabro.org.br/seminário, né, /4º seminário, que é o endereço correto, mas Vamos repetir lá, doutor. www.oabro.org.br/4º seminário. Quarto seminário em Romanos. Você está vendo na tela ali. Pois é. E aí, são poucas as inscrições, porque vai ser presencial no auditório da OAB, no dia 9/8, a partir das 18 horas. Vamos ter lançamento de livro pela editora Fórum. A SIC TV é uma das parceiras, o site Rondônia ao Vivo vai transmitir ao vivo. O site Gente de Opinião também, parceiraço, dentre outros parceiros. A empresa Marca Jurídica, que também faz projetos de sites jurídicos para advogados, né? Marcas, layouts para páginas, websites, enfim, também é uma das parceiras e nos está ajudando. Mas, sobretudo, eu tenho visto muita gente já perguntando, e aqui em primeira mão, inclusive, Sérgio, no seu programa, a gente está levando a informação aos telespectadores de onde é o endereço para poder fazer a inscrição. Então, certamente, depois do seu programa, vai bombar aí, acredito, nas inscrições para poder... Qual que é a entrada? Isso é importante. 1 quilo de alimento não perecível, para que o IDERO e a OAB possa fazer depois a entrega a uma entidade beneficente, com 4 horas para quem é estudante, universitário, 4 horas de certificação. Qual é o público-alvo desse evento? Público-alvo: advogados, sociedade civil em geral, militantes de partidos políticos e políticos, assessores de políticos, enfim. Quero crer que vai ter, sim, o interesse de muitas mulheres, mas também o interesse inclusive de próprio, hoje, pré-candidatos, que ainda naquele momento serão pré-candidatos, continuarão, já escolhidos em convenções, mas pré-candidatos que estarão lá, muita gente falando que realmente estará lá, porque são palestrantes, são mulheres que já, Brasil afora, têm demonstrado o quão realmente são competentes e brilhantes naquilo que fazem. Ou seja, quem for assistir essas palestras vai sair de lá sabendo de tudo sobre as eleições 2018. Nesses pontos que vai ser proposto, sem dúvida. Inclusive, faço um convite a você como um jornalista que trata desse mundo político com brilhantismo e muitas vezes em primeira mão, muitas notícias, como, né, matéria em primeira mão, é um momento oportuno para que se saiba mais a respeito dessas nuances do direito eleitoral. Dia 9/8, na OAB Rondônia, a partir das 18 horas. O senhor tem representado Rondônia em vários eventos nacionais, de grande porte, inclusive. Isso nós vamos falar um pouco mais no segundo bloco. Mas eu abro a pergunta com essa afirmação para lhe perguntar se esse evento que o senhor pretende estar promovendo aqui, está liderando aqui, se o senhor acha que vai estar num patamar desses grandes eventos nacionais quando se discute eleições? Não tenho dúvida, Sérgio. Não tenho dúvida, porque as mesmas palestrantes que estarão aqui, elas estiveram, por exemplo, no último Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral em Curitiba. Todas elas. Então, as mesmas palestrantes que falaram para um grande público em Curitiba, o maior evento de direito eleitoral que temos no Brasil, estarão aqui em Rondônia, né, gratuitamente, isso é bom que se diga, e não vai deixar nada a desejar para grandes outros eventos Brasil afora.
Nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos já já com o Dr. Joacir Loura Júnior. Nós vamos falar um pouco mais sobre campanha política, sobre o que pode e o que não pode, sobre cláusulas de barreira, enfim, esse assunto riquíssimo de eleições 2018. Alô, Rondônia, estamos de volta conversando com o Dr. Joacir Loura Júnior. Ele é especialista em direito eleitoral. Cara que anda pelo Brasil todo fazendo palestra, dando show. Antes de lhe perguntar, doutor Joacir, está sendo lançado um livro nesse final de semana em que o senhor é um dos autores. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente, um livro em que a mestrandos da Unicuritiba, do estado do Paraná, nos convidaram para fazer um artigo e fizemos em coautoria com os doutores Felipe Lizardo e Renato Almeida, falando sobre financiamento eleitoral, inclusive, financiamento de campanha. E, para nossa surpresa e alegria, foi lançada essa obra com grandes eleitoralistas do Brasil na Universidade de Curitiba, e já a gente também está trazendo aqui para os colegas de Rondônia. Muito bem. Então, Joacir, nós vamos ter uma eleição um pouco atípica. É uma eleição com pouco tempo, com menos dinheiro do que nas outras eleições, no momento que o país está muito confuso, os extremos estão muito, com perdão da repetição, extremados, né? De um lado parte da população, na outro extremo parte da outra. Como é que o senhor vê essa eleição que está se aproximando? Verdade, Sérgio, é uma eleição que a gente tem que estar acostumado, porque ela é muito, em tempo, em dias de campanha, ela é o mesmo prazo das eleições de 2016, né, que foram de 45 dias. Então, como diz o pessoal aqui do interior de Rondônia, vai ser só um tiro, né? 45 dias. Que tiro foi esse? Muito rapidamente. Então, já nesse modelo, desde as eleições de 2016, sem dúvida alguma. São eleições que estão acontecendo e que ainda continuarão a acontecer, em que houve a perda de muito do contato físico do candidato com o eleitor, né? Porque as eleições, por exemplo, as propagandas nessas eleições, as propagandas de rua, propaganda, cavaletes, por exemplo, aqueles adesivos, a propaganda de rua propriamente dita, ela foi diminuída, foi quase que extinta, para que hoje o grande modus aí, a grande plataforma de propaganda eleitoral sejam as redes sociais, né? Então a gente saiu da propaganda de rua e fomos para as redes sociais, ou seja, para um mundo virtual. Então isso eu acho que perdeu tanto porque o eleitor, apesar de o Brasil ser um dos grandes campeões aí de acesso à internet, mas tem muita gente que ainda não tem acesso à internet, então precisa de mais contato físico com o seu candidato. Então, Joacir, a nossa legislação eleitoral é complexa, pelo menos para os mais leigos, e há coisa que a gente não entende. Por exemplo, a cláusula de barreira, ela foi já implantada já nessa eleição, os partidos nanicos que não atingiram determinado percentual vão ficar fora das próximas, mas em contrapartida, a mesma legislação eleitoral permite que se criem mais de 55 ou 58 novos partidos que estão na fila para serem aprovados. Como é que o eleitor vai entender uma coisa dessa? Na verdade, são mais de 70 hoje que estão na fila para ser criados, né? É meio paradoxal mesmo, Sérgio. No momento em que o legislador criou, através da emenda constitucional 97, a cláusula de barreira. Aliás, é bom que se diga que essa cláusula de barreira não é a primeira vez que existe no Brasil. Em 2006, o Congresso Nacional implementou uma cláusula de barreira e o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade naquele momento da legislação. Todavia, muitos ministros do Supremo que ainda estão lá hoje, por exemplo, Marco Aurélio, Celso de Mello, Gilmar Mendes, disseram, Brasil afora, que foi um dos piores erros do Supremo Tribunal Federal considerar inconstitucional aquela cláusula de barreira naquele momento. Pensando dessa forma, o Congresso então reativou, por assim dizer, a cláusula de barreira. Em que vai consistir? Para que, já nessas eleições de 2018, para que um determinado partido possa ter direito ao fundo partidário, ou seja, dinheiro, e tempo de TV nas próximas eleições, ele tem que fazer um mínimo de 1,5% dos votos válidos
em pelo menos um terço dos estados brasileiros, ou seja, em 9 estados brasileiros. Se ele não conseguir fazer esse 1% em 9 estados brasileiros, para que no total ele tenha aí 1,5% dos votos válidos, ele tem que ter um mínimo de pelo menos 9 deputados eleitos em 9 estados brasileiros. Se ele fizer isso, se ele alcançar, ele a partir do ano que vem, ou seja, de 2019, ele terá direito a fundo partidário e a tempo de TV. Quem não conseguir, o partido que não conseguir chegar vamos dizer, nesse piso mínimo aí de votos válidos, vai começar a se extinguir. Por outro lado, a legislação brasileira permite que existam novos partidos políticos. E isso não pode ser mudado, Sérgio. Por que não pode ser mudado? Porque na medida em que um partido ele vai nascer, ninguém sabe se ele vai ser nanico ou se ele vai ser um partido forte. Então só o tempo vai dizer se ele vai ser forte ou não. Então, dentro dessa perspectiva, ainda que pareça paradoxal e até incongruente, é a forma que o legislador ainda prevê de criação de partidos políticos e, de outro lado, cláusula de barreira que, diga-se de passagem, ela vai aumentar até chegar em 2030 com 3%, ou seja, o partido político em 2030 não conseguir o mínimo de 3% dos votos válidos em um terço do Estado da Federação com 2% desses votos, vai ter que ser extinto futuramente. Bom, o senhor falou há pouco, doutor Joaci, sobre o distanciamento do candidato do seu eleitor, distanciamento físico. Antes de terminar esse bloco, eu queria a sua opinião sobre a possibilidade da volta dos showmícios. Os partidos de esquerda, PT, PSOL, PSB, entraram com ação no Supremo pedindo que seja autorizada a volta dos showmícios desde que os shows sejam de graça. E, obviamente, a gente entende, por causa dos partidos de esquerda, porque eles têm entre seus simpatizantes a grande maioria dos artistas brasileiros que iriam certamente fazer show de graça para eles. Qual é a sua opinião sobre isso? Sérgio, eu ainda, sinceramente, estou um tanto quanto pensativo a respeito disso, porque hoje a nossa legislação permite os comícios, é permitido. Todavia, não se pode fazer shows para atrair a população. Acho que dentro de uma regra, porque é bem isso que você falou, a depender do artista que tivesse uma ideologia tal ou qual, ele iria de graça. Mas aí poderia dizer, quem de fato pode afirmar que aquele cantor, ele está indo de graça realmente? Até porque, caixa 2, enfim, acho um tanto quanto complicado. O Supremo Tribunal Federal que vai ter que passar por audiências públicas para discutir essa problemática, e eu, sinceramente, ainda não tenho uma convicção formada a respeito do tema. A gente poderia ficar aqui a manhã toda e parte da tarde falando sobre eleições, que é um tema que interessa a todos. Eu tenho certeza que os nossos amigos de casa estão de olho, e os que vão nos acompanhar também lá no Gente de Opinião, a partir desse sábado à noite ou domingo pela manhã, vão estar interessados nesse assunto. Por quê? Porque eleição decide a nossa vida, é isso que decide a vida da gente. Doutor Joaci, o que pode e o que não pode nessa eleição? O senhor podia resumir para a gente? Não pode comprar voto. Acho que não pode. Isso, me desculpa a brincadeira, Sérgio, porque de fato a gente vê muita gente falando ainda no voto consciente, no voto que tenha realmente uma consciência cidadã, mas a gente acaba vendo ainda que muitas pessoas, infelizmente, se vendem a respeito de um voto. Mas, voltando a falar sério e sobre sua pergunta, o que não vai poder nessas eleições é, por exemplo, a participação de pessoas jurídicas para financiar a campanha. Já desde 2016 o STF proibiu, e a legislação então previu, a partir dessas eleições, de 16 para cá, que a pessoa jurídica não participe mais em nenhum aspecto. Neste ano agora, em março, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a pessoa jurídica não pode participar de forma direta ou indireta de uma campanha eleitoral de partido ou de candidato. Então essa talvez foi a maior mudança, que implica, talvez numa outra pergunta que você vai me fazer, que é sobre o financiamento eleitoral. E sobre se isso representará o fim da corrupção ou diminuição da corrupção? Sem dúvida alguma que não. Te digo que não, porque hoje eu ouvi uma expressão num desses seminários que a gente participou, de um professor, que ele disse que agora existe 3 tipos de caixa.
o caixa 0, o caixa 1 e o caixa 2. O caixa 0 seria agora na pré-campanha, onde o cara não pode gastar, porque não tem conta aberta, então, em tese, ele não poderia gastar nada, mas está gastando, então seria o caixa 0. O caixa 1 seria aquele, quando ele, já candidato, abrisse uma conta e pudesse gastar aquilo que a legislação permite. E o caixa 2, sem dúvida, seria o dinheiro que não seria contabilizado. E, Sérgio, infelizmente, das eleições de 2016 para cá, é o que mais nós vemos. Por quê? Na medida em que se retirou o aporte financeiro que era dado pelas empresas, pelas pessoas jurídicas, os candidatos continuam com aquele mesmo, vamos dizer, apoio, só que agora de forma velada. Lembrando que Caixa 2, para a Justiça Eleitoral, é o artigo 30A que pode, inclusive, ensejar a cassação do diploma se a pessoa for eleito e enquadrado dentro dessa perspectiva. Eu vou fazer com o senhor uma coisa que não se faz para amigos, mas tem que fazer. Eu quero a sua opinião sobre, na sua visão, o que a Justiça Eleitoral vai fazer com casos como o do Lula, condenado em segunda instância, e de vários políticos de Rondônia e de outros estados brasileiros que estão condenados em segunda instância e que estão candidatos. Não tenho nenhum constrangimento em falar isso, não. Os candidatos que têm condenação criminal, que estão enquadrados na lei da ficha limpa, eu não tenho dúvida que a Justiça Eleitoral vai negar o registro de todos. Justiça Eleitoral de Rondônia, ou Justiça Eleitoral no TSE, no caso Lula. O Lula ele só tem uma chance, se ele conseguir um efeito suspensivo no Supremo Tribunal Federal ou no STJ. Se ele conseguir um efeito suspensivo, ele vai poder ser candidato. Do contrário, ele vai ser candidato indeferido e pode chegar um momento em que ele, inclusive, seja proibido de fazer campanha retirando-se o nome dele da urna. Pode acontecer aqui em Rondônia também, eventualmente com algum nome que tenha condenação e que daqui a pouco não vá concorrer sob júdice ou não sob júdice, que o nome seja retirado da urna na hora H? Para os candidatos, aí que tem uma diferença. Para o candidato que vai concorrer, por exemplo, a governador, a deputado estadual, federal, senador, exato, a inscrição dele, o registro dele como candidato se dá no TRE. Então, ou seja, em segunda instância. No caso do Lula, a inscrição dele se dá no TSE, que é a última instância da Justiça Eleitoral. Nesses casos, quem se inscreve aqui no TRE, ele tem direito de recorrer para o TSE ainda, o que não acontece com o Lula, por exemplo. Então, esses casos que a pessoa se inscreve aqui, vai ter um tempo mais e aí vai no jargão popular continuar candidato sangrando aí, né? Então, mas ele tem o direito. Tem o direito de recorrer conforme o artigo 16A da Lei 9.504. De concorrer e nome registrado. Não registrado. Ele vai estar sub júdice, por conta e risco, com o registro indeferido, por exemplo, se o TRE Rondônia negar de um inelegível, podendo recorrer disputando, tendo direito a tempo de TV, tendo direito a participar de debates, e tendo direito que o nome dele continue na urna. Mas essa é a diferença. Os votos dele, enquanto não houver uma decisão final, não são contados. Tidos como votos nulos, porque não levam em consideração aqueles votos dessa pessoa que está inelegível, que está indeferido o registro dele pela Justiça Eleitoral. O senhor acha que a legislação eleitoral brasileira, ela evoluiu, ela colocou um pouco mais de justiça no sentido amplo da palavra numa disputa eleitoral, ou ainda estamos distantes, doutor Júlio? A gente ainda está distante, tem muita coisa que poderia melhorar. Por exemplo, lhe dou um exemplo, essa questão de quem é elegível, quem pode se registrar ou não, isso poderia ser antecipado para o começo do ano. Então a pessoa ia até a Justiça Eleitoral, eu quero ser candidato esse ano, está tudo bem comigo, tudo certo? Em fevereiro, por exemplo, teria até a maio para saber exatamente quem pode ou não ser candidato, e aí partiria para uma disputa do eleitor sabendo quem pode ser candidato. Esse é um exemplo muito claro que isso podia ser melhorado, mas a Justiça Eleitoral, a legislação eleitoral, de alguma forma, tem caminhado no sentido de tornar mais objetivo uma campanha eleitoral com menos gasto, obviamente. Nós temos pouco tempo, mas eu preciso lhe perguntar ainda sobre... existe ainda... o senhor já ouviu, o senhor acha que existe ainda alguma dúvida sobre urnas eletrônicas? Sérgio, eu não tenho desconfiança mais. Eu tinha desconfiança. Eu passei 4 anos como juiz eleitoral aqui no TRE, um período da minha vida que muito me honra. E naquele período, quando eu entrei no TRE, eu tinha dúvida. Sinceramente, eu tinha dúvida no meu coração a respeito do funcionamento. Participei de várias oficinas, de vários seminários dos técnicos, nos mostrando a segurança da urna. E a partir de lá, hoje eu não tenho mais dúvida nenhuma da segurança, não. Óbvio, é um equipamento que pode apresentar problema aqui ou acolá, isoladamente, mas no geral
não tem como ser burlado, não. Nós temos mais um minutinho para o senhor se despedir dos nossos telespectadores e reconvidá-los, reforçar o convite para o simpósio lá na OAB. Eu agradeço você primeiramente o espaço, a possibilidade de estar tendo esse papo tão bacana com você. Todas as vezes que a gente vem aqui, para mim é uma alegria. E mais uma vez, o telespectador, o simpatizante, o cidadão que vá no dia 9/8 na OAB, a partir das 18 horas, que faça a inscrição antes no site, lá no oabro.org.br/quarto seminário, que está aí na tela, para que você possa se inscrever e participar, levando 1 quilo de alimento não perecível para o 4º seminário de Direito Eleitoral do OAB e do IDERO, Instituto de Direito Eleitoral de Rondônia. Esperamos todos lá. E mais uma vez, Sérgio, muito obrigado pelo convite. Grande doutor Joaci Loura Júnior. Esse cara é competente, além de ser uma pessoa queridíssima por todos nós aqui do Grupo SIC. Para você aí de casa, um grande abraço, até a próxima edição do Direto ao Ponto. E não esqueça, daqui a pouco estaremos lá no site Gente de Opinião.